principalmente depois que me tornei mãe, eu parei um pouco de olhar pra fora e passei a olhar cada vez mais pra dentro. Quem eu quero ser amanhã. Que bacana. E vai depender do meu hoje. E seja muito bem-vindo, então, para mais um episódio do Empreende, né, Rod? Empreende Podcast. Viu que eu decorei o Como nome? passa rápido, eu Não, fico as perplexa gravação, com uma isso. semana após a outra, né? Olha, eu troquei até de roupa hoje. Ai, olha só, graças a Deus que ela trocou de roupa para esse episódio, A né? gente tá gravando aí quantos, mano? Ah, não sei, uns quantos já foi. Foi. A gente tá gravando porque a gente vai fazer uma viagem. A gente não, né, galera? Nós vamos viajar e é o seguinte, vai que a gente morra, tem que ter alguma coisa gravada, né? Não é esse o motivo. Meu Deus do Eu céu. acho que é esse o objetivo deles. Não, vamos deixar o material gravado. Mas hoje nós temos a honra e o prazer de, mais uma vez, gravar mais um episódio, compartilhar conhecimento, eu creio que está dentro da gente, né? Isso é um prazer para nós estar aqui compartilhando histórias, não só nossa, Sim. mas de quem é nossos convidados. E, cara, tem uns convidados cada dia melhor, né? Porque E tem muita agora? história, né? Tem muita história, tem muito compartilhamento de informação que eu acho que pode realmente ajudar todos nós, né? E que se fica em 2, 3, acaba que é limitado. Então, quanto mais a gente expande, mais a gente aprende e realmente pode aí trazer aquilo que pode agregar e inspirar. E a gente tá fazendo uma série, na realidade, que é. Você Não é gravou. onde você está, é o que você está se tornando. É mais ou menos Ai, isso. não é onde você está, é sobre quem você está se Só tornando. esqueci do sobre. É bonita essa frasezinha, É. mas é importante porque realmente essa série ela vai trazer experiências. E aí, hoje, realmente a gente tem a honra de receber aqui uma pessoa muito importante, e nós estávamos falando antes, né, que tem pessoa que chega e ela transforma o ambiente de forma calma, serena, e ela vai ganhando aquele espaço com a gente costuma falar, depois que conheceu ela, né, tem uma voz tranquila, mas uma escuta muito ativa e um foco muito grande na pessoa e no ser humano. E ela foi ganhando aí um espaço e hoje realmente aí É, faz muito parte bem. do nosso time. Então a gente tem a honra de receber aqui conosco Márcia, né? Obrigada. Marcinha, Marcinha. tá? Para os íntimos aqui do grupo Que ISO, né? legal, cara. E a Márcia, qual que é o sobrenome então? Meu nome é Márcia Cristina Sulenta. Márcia Cristina Sulenta. Então, a Márcia é formada há mais de 10 anos em psicologia, é formada em analista comportamental, é isso, né? Fez coaching também e é muito focada na questão do comportamento humano. É isso, Márcia? Além de tudo, né? É mãe, é madrinha, ela comentou com a gente, né? De seis Rapaz, eu só crianças. fico pensando no custo disso aí. Verdade. O custo anual desse negócio. Ixi. Não, mas que bacana. E, Márcia, é uma honra pra gente realmente ter você aqui no nosso podcast hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível mesmo, porque é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Quando a gente começa a falar de comportamento humano, desenvolvimento pessoal. Então, primeiramente, como é que a gente costuma fazer? Mas a gente deixa à vontade para que você realmente fale um pouco. Quem é a Márcia? Como é que essa história de ser psicóloga começou? Pode tomar teu tempo aí e realmente falar um pouco mais sobre você, né? Exatamente. Tá Que contigo. legal. Obrigada. Então, obrigada primeiramente pelo convite. É uma honra Não, realmente prazer é fazer nosso. parte desse quadro. Me senti aqui lisonjeada, né, com esse início todo que foi comentado. E eu gostaria de iniciar já falando, quando a gente brincou aqui a respeito, né, de ser madrinha de 6 e que o custo é alto. Mas se tem uma coisa realmente assim que eu carrego comigo é que 6 famílias nos confiaram, né, a oportunidade de nós sermos os dindos, né, e que a gente ama muito todas essas crianças, e até 2 já são grandes, já têm seus 18 anos, uma 17 e um 18. Começou E faz tempo faz essa muito função. tempo, sim, É. exatamente. Então eu penso assim, já são maiores do que a madrinha, né, e eu brinco com eles que até os 14, a madrinha dava presente. Depois dessa idade, daí é eles que tinham que presentear a madrinha. Você já virou Interessante. Então Essa parte. não é o custo, né, mas realmente é o amor, é essa confiança. Eu me sinto, juntamente com meu marido, assim, muito feliz de fazer Sim. parte da vida deles Muito e legal. eles da nossa. Que bacana. Mas quem que é você? Então, eu sou natural de Concórdia, estou aqui em Chapecó fazem 10 anos. Eu conheci o meu esposo
Hoje estamos juntos há 14 anos, né, sou esposa do Vinícius, o meu esposo, ele trabalha numa cooperativa aqui na cidade, ele é engenheiro, então somos de áreas bem diferentes, né. Lá nos perfis já estamos alocando nos É, perfil aqui. Segmento diferente. exatamente. Eu brinco, que de tudo a gente pode somar e com certeza um soma muito na vida do outro. E hoje nós temos uma filha, a Lara Maria, ela tem 1 ano e 5 Lindíssimo. meses, Fofinha, uma né? É. bênção, um amor, coisa mais maravilhosa da vida. E nós somos 2 filhos únicos, eu e meu esposo. Olha Então só. nossa família é pequena, mas a gente tem muitos, muitos parentes, muitos amigos, a gente somos pessoas que conecta muito. Uhum. Então a Márcia, ela é uma pessoa carismática, sempre fui muito dedicada, é uma pessoa de ajudar, de ouvir, de apoiar, sabe? E eu me sinto assim muito usada por Deus mesmo para poder chegar nas pessoas, para poder compartilhar, para que eu possa de alguma forma fazer sentido na vida delas, né? Uhum. E enquanto profissão, eu creio que me ajuda muito, realmente. Eu sinto assim que, de fato, eu estou na profissão certa. Eu pensava antes da psicologia, meu objetivo maior seria a psiquiatria, mas ela é uma especialidade da medicina, né. Sim. Então, na ocasião, eu não tinha essa possibilidade de fazer, e uma das coisas que, por ser filha única, eu não queria era sair da cidade, ficar longe da minha família, né, que eu tenho esse apego. E aí eu optei, então, pela psicologia. E digo para vocês, assim, que eu acho que, de Era fato, isso. era isso. Acertou. Era isso. Talvez na medicina eu não seria tão feliz quanto eu sou. Eu trabalho, então, desde a minha formação já na área. Atendi clínica há um tempo, mas eu sempre fui mais focada na área organizacional. Eu preciso fazer parte de algo maior, me sentir pertencendo, conectar, ter equipe. Isso para mim é o que me estimula, é o que me motiva e é o que eu sinto contribuir na vida das pessoas de Que legal. fato, né? Ouvindo ela falar a história, tu percebe que já foi caminhando por esse lado. Meio que não é que você escolheu a psicologia te escolheu. É, Pelo que dá pra É perceber, né, isso. foi algo natural. Não é que, o cara nasceu com 3 metros, grandão. É basquete, cara. Mas, Márcia, é legal a gente falar sobre isso, porque assim, a gente tem bastante jovens na empresa, né? E aí vem aquela fase, caramba, mas o que será que é o meu dom? O que que eu vou estudar? Já que você viveu isso, eu pensei em fazer psiquiatria e aí acabei na psicologia, o que que você tinha dentro de você que dizia, caramba, é a área Essa de mesmo. humanas, né? uhum. Sim, então, justamente assim, ó, eu sinto que as pessoas eu tinha uma conexão forte com Certo. pessoas, sabe, um zelo, um cuidado, um interesse, de fato me tocava muito. E aí pensando hoje, se eu tivesse, feito psiquiatria, é claro que a psiquiatria ela tem, possibilidade de atuar com a terapia também, né, Uhum, mas ela trabalha muito com o medicamento e eu mesmo trabalho muito associado aos psiquiatras. uhum. A psicologia e a psiquiatria estão bem Juntas, relacionadas, né? né, mas eu entendo que a gente vai trabalhar, de fato, a raiz, né, a Hum, gente atende a pessoa na sua dificuldade maior, na sua dor, depois que ela talvez já esteja medicada. Em Uhum. alguns casos é necessário que isso aconteça. Mas eu sinto que a psicologia ela é um leque de possibilidades e dentro da organização, a gente atua inclusive com um plantão psicológico, que é de fato olhar para a pessoa, ela entender que ela vem de casa, às vezes traz da família, da infância, questões e que estão refletindo e às vezes negativamente, né, na sua produção, no seu rendimento no trabalho. Então eu acredito realmente que eu estou contribuindo muito mais estando nessa profissão, do que na outra que eu teria que estar lá no meu consultório aguardando, né, para fazer o atendimento único e exclusivamente de uma pessoa. Aqui não, aqui a gente trabalha envolve muitas pessoas e consegue ajudar muito mais gente. Eu acho legal também, né, agora olhando para esse ângulo que você falou, lá você está aguardando as pessoas irem, né? É, Aqui, né, eu digo aqui, mas eu digo no mundo corporativo, você pode perceber e chamar aquela pessoa, né. exa Então acaba que você também tem essa possibilidade de atuar antes que o problema se engrandeça, né, que ele fique maior do que aquilo que a pessoa possa até lidar naquele momento. Mas ali na tua história, Márcia, e aí, foi fazer psicologia, foi lá em Concórdia mesmo? sim, fiz em Concórdia mesmo. E aí como é que foi o primeiro contato na faculdade, assim, esse, comecei a estudar, como é que foi isso?
Então, assim, sempre foi bem tranquilo, sabe. Eu sempre gostei, desde o primeiro momento, assim, tive facilidade em todas as disciplinas, vamos dizer, né, claro, uma Sim. mais, outra menos a identificação, mas a gente brinca que o psicólogo não gosta muito dos números, né. Sim. Mas a gente não foge deles. Em uma disciplina a gente teve essa parte estatística, e ela foi sim, muito importante, principalmente para a construção do TCC, né, onde envolve e eu sempre fui uma pessoa que buscou muito, correu muito atrás dos seus objetivos. Desde cedo eu comecei a trabalhar, e eu ajudava a pagar minha faculdade, sabe, então meus pais com dificuldade, enfim, né, não era uma época, onde a gente passava, assim, um momento estável da nossa vida, então, desde cedo eu sempre trabalhei para poder suprir, para poder ajudar, e eu fiz inclusive muitos, projetos para ganhar bolsa, para conseguir, sabe, Pagar eh os custos. exatamente. E trabalhando, então, eu estagiei um tempo no hospital da cidade, Concórdia, por 2 anos, e na verdade eu fui praticamente capturada lá dentro, né, por justamente as pessoas me verem, o meu jeito, o meu trabalho, e aí eu fui convidada então para ser secretária num consultório médico. Eu trabalhei 4 anos, comecei atendendo 2, depois eu terminei atendendo 5, doutoras e Sim. fonoaudióloga, enfim, várias áreas. E, assim, aprendi muito, nossa, foi um tempo maravilhoso. Nesse tempo eu estava estudando, estava fazendo a graduação em psicologia, então o meu tempo de estudo era limitado. Eu estudava à noite, madrugada, às vezes a minha mãe me acordava, ia lá ver eu estava dormindo em cima, sabe, dos livros, Simples, sempre assim, dedicada. porque sim, eu sempre fui muito dedicada. E mesmo assim, às vezes, eu sentia que não era o suficiente, sabe? Quando tu sai da faculdade Sim. pensando: "Cara, eu E sei o agora? básico do básico, para que área que eu vou", né. Então, antes ainda de finalizar, eu já engatei ali uma especialização em avaliação psicológica, então eu estava terminando a graduação e já estava me especializando. E aí, justamente, no primeiro mês depois de formada, eu já entrei trabalhar Nessa numa área. empresa na minha área, graças a Deus, foi uma indicação inclusive de um professor, Uhum. isso foi algo assim que, me traz muito orgulho, Sim. sabe. Eu também tive indicação de professor. Pô, você podia sair da escola. É, Não, mas mas olha que legal, eu acho bonito isso. vamos entrar no mérito daqui a É, pouquinho. da Ainda mais fazer uma pessoa avaliação aqui. não, pode ser ao vivo. No Então, assim, eu acho muito legal isso, a pessoa dedicada e tu vê que você tá falando, tu percebe que tem um amor pelo que faz. É, Eu acho que o grande segredo da vida é você se encontrar naquilo que você tem prazer. Claro que existe o equilíbrio de todas as coisas. "Ah, eu sim. amo fazer tal coisa, mas não dá dinheiro". Então larga isso, que sem dinheiro tu não come. Mas tem que ser um hobby, Ou né. seja um hobby, né. Então, Uhum, assim, é muito legal ver você falando que tem isso. E o legal é que acabou de formar, nem formou, já estava buscando uma especialização, e eu uhum. tenho certeza que ainda continua estudando, Sim, com Sim. sempre, certeza. quase todo dia. E eu queria perguntar, eu sou muito curioso, né, mas assim, eu sei que essa área existe o sigilo cliente, né, entendeu, cliente advogado, mas tem algum caso, assim, lá no começo? Porque no começo é o mais difícil, eu sei da nossa história, no começo é É. tenso. Alguma história que te marcou, assim, tu pegou nossa, uma situação difícil de lidar e conseguiu resolver? Eu vou falar então, de uma que me marcou muito, mas não foi depois de formada, foi em formação. Eu acho que isso é legal, porque nos estágios que a gente fazia, nós tivemos um estágio hospitalar e a gente pegou justamente a psiquiatria ali, casos, né, que de fato, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, principalmente no início, né, você Ixi, tá ali, pisando em ovos, sem saber o que fazer. E aí, numa determinada situação, a gente pegou um caso de histeria, né, uma pessoa histérica e que apresentava vários episódios, assim, de ter tomado medicamento com o intuito de, suicídio, né, mas que não se concretizou. E aí ela estava lá, passou por toda uma intubação, algo que de fato é bem agressivo. dolorido, agressivo, exatamente, e assim, nossa, não tinha sido a primeira vez. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, várias perguntas, enfim, para tentar entender o que que motivou ela a fazer, e numa eu saí assim com uma fala, né, que depois minha amiga pegava no meu pé, o estágio era sempre em dupla, então eu falei assim para ela: então, você entende que existem caso você tivesse por interesse realmente, né, a morte, Meu existem outros métodos Deus do céu. que aí são mais efetivos", né,
puxa vida, caramba, olha o que eu disse. Aí Ah, depois eu essa eu pensei, gostei, cara. caramba, eu realmente acho que não nasci pra clínica. Então, existe outro formato. Que coisa, né? Mas é inexperiência, porque você aprende Mas muita teoria, né? E ali naquela hora, lidando com o ser humano, essa foi é um erro, como dizer, é os erros que não tem o que tem fazer. A pessoa já ouviu, não tem a apagar aquilo, É, né? tem um eu soltou, já indiquei era. pra ela que seria mais fácil, mais rápido, né. Meu Nossa, Deus. que triste, né, pensar hoje eu acredito que foi o que eu pensei e eu falei, sabe, na hora Sim, foi sim. muito espontâneo, Tipo, depois já já tentou tinha 2 vezes, não deu falado. certo, doida, tenta outra. Mas bem, assim, diferente de tudo que eu já tinha vivido. Aí, mesmo toda essa experiência foi bem válida, mas concluiu de que, de fato, eu saí da faculdade já sabendo que a minha vocação era para organizacional. Ó, que Que legal. É, interessante. Que Foi e um eu interessante. digo marco, né. assim, na organizacional, nossa, é a oportunidade que você tem de fazer de tudo um pouco da Ah, vamos psicologia. explicar para quem é leigo igual eu. Uhum. Existe o mercado, então, da psicologia, que Clínica. entra clínica, Uhum. entra eu lá na clínica para consultar, eu vou tem alguém lá dentro que é o mesmo papel, a mesma formação que sua, e existe dentro da empresa, E não que só, seria existe a psicologia escolar, né, que atende lá na escola casos dos alunos, né, dos professores. Existe psicologia hospitalar, que aí está lá direcionado aos atendimentos, né, psiquiátricos, clínicos também. E também tem a psicologia jurídica, né, que está à frente em tantos casos mais que envolvem o poder judiciário, enfim, sim. né, Eu vejo muito falar forense, hoje que também se de fala. psicologia de esporte também, Também. então é uma Então, área muito ampla. muitas frentes. Eu poderia ficar citando aqui por muito tempo, porque a psicologia ela ganhou muito espaço realmente, Sim. ela vem crescendo e expandindo, e a gente fala daqui para frente cada vez mais. É, pela Então necessidade, eu acho, do momento que a gente vive, né? Dessa fase do mundo. Mas eu acho que um ponto também, não sei se você concorda, e se realmente a gente vê da forma certa, é porque as pessoas também estão perdendo o preconceito. Né? sim. Porque Uhum. era um preconceito, né? Não sei, você é mais recente, psicóloga, talvez já não pegou mais tanto isso, ou pegou também essa questão das pessoas ter preconceito, ah, mas eu vou no psicólogo contar a minha vida. E eu acho que isso, assim, a gente que tem vivido muito perto de pessoas com depressão profunda, como a gente pode quebrar isso? Se existe isso, e na tua visão, assim, como que a gente pode ir quebrando isso? Porque às vezes a pessoa pode ser salva por aquilo. Uhum. Na tua Exa visão, Martin, o que que existe, não existe, e como pode ser mudado isso? Sim, existe até hoje, inclusive, sabe. E eu vou falar por mim, gente, olha, até posso citar um caso, Psicólogo vai no psicólogo? deveria ir desde a formação. Que louco, né. Porque a terapia, ela justamente nos mantém, né, mais estáveis, né, mais Uhum. equilíbrio, mais raciocínio, para justamente a gente agir Beleza. Eu vou e ter uma realização nas nossas áreas da vida, né. Mas por que que isso me impactou muito forte, e eu digo assim para vocês que só quem passa realmente para saber. Então, quando eu entrei, vocês lembram que eu comentei com vocês a minha história, né. Eu passei depressão pós-parto e muita gente não sabe disso. Então a Márcia, ela sumiu por muito tempo ali depois que foi mãe e, gente, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu Como sou ser pai muito também. feliz em ser mãe da Lara Maria. Nossa, Deus escolheu um ser maravilhoso para a gente poder desenvolver, ajudar na criação, né. Mas eu digo assim, que a minha vida ela se transformou realmente. Como eu comecei a minha história, vocês entenderam que foi bem do princípio lá dos 16 anos, então desde sempre independente, buscando, correndo atrás dos meus objetivos, e aí nos 35 anos, 34, eu precisei dar uma parada na minha vida para ser mãe, né. Porque a mãe precisa parar, pelo menos ali o período da Sim. licença, maternidade, né. E por sermos 2 filhos únicos, não termos os nossos pais aqui na cidade, então nossa rede de apoio ela é Pequeno. pequena, eu precisei abrir mão do meu trabalho naquele momento para poder ficar com a minha filha. E isso, maravilhoso, e muitas mães talvez queriam ter essa oportunidade, então hoje olhando para isso que eu tive, eu digo: "Obrigada Senhor por eu ter Sim, essa Presente. é uma grande oportunidade", sabe, oportunidade. de ter ficado com a minha filha. Só que ao mesmo tempo, essa paralisação das minhas atividades profissionais, ela me deu uma
assim, nem sei dizer, mas uma confusão gigante, assim, de até me perder, né, em quem eu de fato era. Porque depois que a gente é mãe, a gente passa a ter um serzinho ali totalmente dependente de ti. É, E aí, o que às vezes o marido, enfim, os homens não entendem, né, que a mulher ela realmente ela precisa ter esse passa uma momento, transformação. passa por essa transformação. E aí eu lembro, assim, que meu marido super apoiou e ele né, tentava fazer de tudo para que não faltasse nunca nada pra gente, e nunca me pressionou, nada com relação a isso, foi bem tranquilo. Mas a pressão era minha, era psicológica, do É tipo uma assim: questão de "Meu Deus, que identidade. inútil, eu tô sendo só mãe", no meu Meu pensamento, Deus, né. seu papel, Eu tô né? sendo É. só mãe, eu tô só em casa com a minha filha, caramba, eu não tenho um salário, sabe essa coisa? E eu sempre fui muito apegada a isso, a ter essa independência. Então, gente, assim, eu demorei para me dar conta de que, de fato, eu estava adoecendo e que cada mês eu, quando ia na pediatra da minha filha, ela me falava, né, que sentia que eu estava. Mas eu não, Triste. né? Ah, eu sou psicóloga, né? Eu vou Eu Eu sei sou reconhecer. quando tá certo ou errado. autossuficiente, É, do tipo que eu poderia me tratar, né? Uhum. Mas não, naquele momento eu era mãe e aí eu precisei de ajuda, então eu busquei ajuda, e isso já tinha se alastrado por um tempo, e quando eu fui eu já estava, assim, bem no fundo do poço, pode-se dizer, que né. coisa, Muito né? muito chorosa, bom, eu parava pra tomar um chimarrão ali, pra tomar um café com alguém que às vezes vinha fazer uma visita, eu começava a chorar. E eu pensava: "Caramba, eu não tô sendo uma pessoa agradável, nem a mim, então, imagina os outros, né". E aí foi que eu busquei ajuda psiquiátrica, comecei a tomar o medicamento, tô tomando até hoje, tá fazendo agora 6 meses, mas eu vou dizer assim pra vocês que, graças a Deus, sabe, Uhum. hoje eu me sinto assim: "Que bom que eu fui e procurei ajuda, por que que eu não fui antes?". É A minha pergunta isso, é né, essa. o porquê não foi antes. O que que tu acha que leva, Márcia, assim, você que tem essa visão realmente, assim, da psicóloga, né, Hum. tu tem essa visão do ser humano. O que que trava a gente de buscar ajuda nesse quesito? Porque você vivenciou não só na teoria, mas na prática isso. É. Aí, assim, até esqueci de comentar, como foi a ordem, né, das Uhum. coisas. Mas primeiro, então, eu disse pra pediatra da minha filha: "Não, então tá, eu vou começar a ir na psicóloga". Aí, né, arrastei mais acho que uma semana ali, marquei e fui. Daí da psicóloga, ela me convenceu então do uso da medicação, que ela disse: "Olha, Márcia, o estágio que você tá, eu acho que é bem importante, justamente porque para a gente trabalhar, né, a situação, você precisa estar aí tendo algo a mais O contribuindo, né". físico tem que estar ok. É, exato. A gente entende, assim, que naquele momento essa droguinha, ela é extremamente necessária, sabe, para justamente fazer você refletir e pensar que sim, você ainda tem suas habilidades, suas competências, tudo isso, mas foi só uma pausa. E Uhum. aí tudo isso foi clareando para mim e justamente então eu consegui vencer. Primeiro eu fui para psicóloga, comecei a psicoterapia e depois associei ao uso da medicação. Certo. Hoje eu não es eu ainda estou tomando a medicação, a doutora sugeriu que fosse por 1 ano, porque pode Sim, é um haver uma tratamento mínimo. recaída, né. Sim. Mas realmente eu entendo assim, que até por mim, eu não tomaria mais, porque ter voltado ao mercado de trabalho, eu voltei para mim mesma, Uhum, sabe. Então eu posso ser mãe, eu sou mãe, continuo sendo, mas eu sei do meu potencial, sei das minhas entregas e que bom que eu pude voltar, uhum. então a atuar, né. Que legal. É. Bacana E isso. aí esse negócio da recaída é uma coisa interessante, né, porque é aquilo, você está se sentindo bem já, mas porque teve aquele backup, né. E Uhum. se tu corta isso na metade, a gente viveu isso na nossa família, ouça o médico, Uhum. né, É. faça o tratamento completo, porque, assim, eles não estudaram à toa o cérebro humano, né, então às vezes você está se sentindo bem e você já acha: "Não, tô bem", mas ainda o teu cérebro não tá com aquela força total. Uhum. E isso é uma coisa, assim, que é interessante a gente falar, né, porque as pessoas têm muito: "Ah, mas eu vou ser viciado em nego", não, não é ser viciado. Eu sempre falo pra quem tem dificuldade de tomar o remédio, eu falo assim: "Gente, se a pessoa tem um problema no coração, vai ter que tomar a vida inteira pra bater o coração. É. Se por acaso for instrução psiquiátrica que você tome por muitos anos, pensa que esse é o teu cérebro funcionando assim como é o teu coração batendo, né. Uhum. Porque são órgãos do corpo, às vezes a gente é que eu acho que a gente pensa, Marcia, que eu queria que tu me ajudasse, assim, que eu nunca consegui colocar isso em palavras, né. Porque o cérebro, obviamente que ele é assim, ele é
o que traz ali talvez o ser pensante, né, que faz os pensamentos e Uhum. tal, mas isso vem da nossa alma de certa forma, né, do nosso espírito, da nossa alma, essa questão do pensar. Mas ele também é um órgão, Uhum. né, então como é que a psiquiatria consegue, a psicologia, né, dividir o cérebro órgão e o ser pensante? Existe essa divisão? Porque eu acho que é isso que pode dar uma confusão mental na gente. É que na verdade, assim, ó, a gente é tomado, pelas vivências, né, e aí é aquela história que a gente ouve muito, né, que a gente acaba se tornando parecido com as pessoas que a gente Uhum. convive, nós somos a média das pessoas que a gente convive, né. Então é isso, porque a gente é capaz de transformar ao longo do tempo. Mas sim, o nosso cérebro, ele tem um modo de funcionar, mas que é possível que a gente modele, trabalhe, desenvolva, né. Assim como aqui na empresa a gente faz a aplicação, por exemplo, da análise do perfil comportamental, que acredito que a gente vai falar sobre isso depois. Sim. Então a pessoa ela tem uma tendência, ela tem ali, uma natureza e ela pode moldar. E existe a parte médica, vamos dizer assim, é o corpo e a mente. Uhum. Acaba que faz parte, é É, é e o cérebro. que eu acho que é isso que as pessoas sentem, tipo, até tu, assim, na questão, né, do da psiquiatria ali, mas eu posso me tratar a mim mesmo, mas tu pode tratar você mesmo no ser, Uhum. mas não no cérebro, Uhum. sabe, existe isso ou é, tipo, é loucura da minha cabeça pensar assim? Ah, Vocês tá. separam isso ou não separam? Vocês psicólogos e psiquiatras, por exemplo, porque existe um cérebrozinho ali funcionando. Que Uhum. é o órgão. Exato. E Tá. aí existe O a o mente, o ser. pensamento, É o porque a gen coração, o é sentimento. que eu vejo assim, mas a gente passou, né, na família ali, a mãe, né, também enfermeira. Ah, E certo. aí, tipo assim, via muito o órgão só, tipo: "Ah, não, eu consigo, eu dou conta", mas existe um órgão que tá machucado, Uhum. sabe. Então existe essa visão realmente ou, tipo, é uma coisa só, o ser pensante e o cérebro, ou realmente a gente tem que fazer essa divisão pra tomar essa decisão mais rápida de buscar ajuda? Tá. Então, assim, ó, geralmente as pessoas elas podem chegar, tá, a um momento em que elas começam a ter sintomas físicos e e na verdade são psicológicos, né, e aí é que ela realmente se dá conta de que ela precisa de buscar ajuda, Uhum. enfim, seja qual for, né, o método que ela vai buscar inicial. Mas realmente, assim, às vezes a pessoa tá com aquele problema gigante, ele tá crescendo e cada vez mais, e a forma como ela vai sentir isso vai ser físico. Físico. Dores, vai Hum. ser situações, assim, justamente bem desconfortáveis, né, Hum. que acabam vindo a trabalhar. E até às vezes no sentido, assim, aquelas pessoas que buscam a atenção, né, do outro, Exagerada? e uma atenção voltada a justamente queixas, né, que ela tem essa queixa constante, assim, de que nunca tá bem, de que tá sempre, passando por uma dificuldade ou algo maior, e aí a gente percebe que, de fato, Tudo acontece com ela. é sintomático, né, Uhum. mas é uma psicossomatização muitas vezes, porque ela tá agregando outras coisas, né, e às vezes o objetivo dela ela não vai conseguir, porque a gente corre dessas pessoas, queira ou Sim. não, a gente É, foge dessas pessoas, né. exatamente. Mas enfim, assim, ó, tentando definir melhor essa situação de ser, essa divisão de corpo e cérebro, eu não vejo divisão, tá? Eu Certo. vejo que somos, assim, um ser pensante, claro que os nossos pensamentos, eles podem tomar conta da gente se a gente não souber administrar, né? E, de fato, existem muitas pessoas que têm essa dificuldade, então elas pensam, associam e já saem. Acho que é fato. É, exato. Mas se a pessoa tiver o discernimento, enfim, por isso que muitas vezes a medicação é o que vai dar o discernimento, Isso. né. A Então é isso. medicação acalma o pensamento, vamos pensar, tipo É, assim, porque acho que ele faz o cérebro funcionar do exato. Uhum. jeito produzir o que precisa produzir, né, Márcia? É. Porque às vezes é uma questão que eu vejo assim, a pessoa chega lá e parou de funcionar tudo que tinha que funcionar, não tá mais produzindo, porque querendo ou não ali é minerais, sei lá o que que tem no cérebro, né, Uhum. mas alguma coisa que realmente precisa funcionar bem. Eu sei que a gente tá batendo bastante nessa tecla, já vamos pra questão ali, mas é que a gente que vive, assim, há muitos anos em empresa, né, Márcia, você também deve ter vivido isso, a gente percebe que as pessoas não conseguem perceber que chegou a hora de buscar ajuda, né. Sim. Se você pudesse citar, assim, 5 coisas, não sei se tem 5, 4, enfim, né, o que você julgar que fica esse alerta para essas pessoas: "Ó, tá sentindo isso, isso, isso", vai Se para um você começou a psicólogo. bater a cabeça na parede, alguma coisa assim. É, porque eu lembro, assim, ó, que eu comecei também quando eu tive a Rafa, e eu penso que é um pouco hormonal, Márcia, também, que as mães passam por Ah, sim. isso, né. Sim. Porque, assim, ó, teve um dia que eu estava no banho e comecei a chorar do nada, tipo,
Eu nem sabia porque eu estava achando, mas as lágrimas vinham. E a minha mãe falou: "Não, isso porque realmente é uma mudança muito grande hormonal, pensa, produzir um alimento para uma criança, né". E aquela questão de eu tinha medo, Márcia, de amamentar. Você Uhum. lembra Eu disso? lembro. E, assim, é uma questão até eu falo isso conto A minha irmã, pra você ter ideia, o nível, realmente estava precisando. é, é Ela verdade. ela ela dava banho na menina, ela montava uma rede. Eu não sei se tem foto desse negócio, Tem mas foto. ela tinha uma Redinha banheirinha, pra dar banho. ela Uhum. botava uma banheira, ela tinha um medo que a menina morresse. Ah, sim. Não, medo tem eu. Ela É? tinha uma fobia que a menina fosse morrer. E Uhum. é engraçado, depois de algum tempo, ela comprou então uma piscina pra menina. Sem Não, mas é pra mentira, ensinar. sem mentira. Esse copo tem mais água que a piscina. É Ai, assim, sim. cara. Claro, eu acho que isso também dá pra tratar. Eu acredito que é um Claro. medo excessivo de perder alguém, sei E lá. eu tive, assim, a graça, né, de Deus, assim, eu não a graça é presente não merecido mesmo, né, porque eu estava passando uma fase muito difícil nesse sentido, assim, eu sabia, eu falei: "Caramba, mas não faz sentido ter tanto medo". E aí pra amamentar, eu tive que aprender a amamentar desde bebezinha, sabe aquela posição assim? Uhum. Porque se Tipo ela assim. deitasse, eu achava que ela Se ia se afogar, afogar. morrer. Aham. E aí teve um dia que eu estava lendo a Bíblia e eu falei: "Não, chega, não dá". Aí eu liguei para o maninho, falei: "Maninho, me ajuda, eu não posso viver com isso". Sabe, assim, não sei se porque foi a forma que eu na hora busquei ajuda realmente, falei: "Maninho, ora por mim, porque eu não tenho mais o que fazer, pra mim a Rafa vai morrer a qualquer momento se eu amamentar ela". Sabe Nossa. até? Mas é. Então toda a amamentação, assim, era um sofrimento pra mim. Hum. E aí eu lembro que ele, tipo, pelo telefone mesmo, ele orou e graças a Deus, assim, eu criei naquilo, né. Então eu acho que o primeiro, assim, é você tomar um passo de pedir ajuda. No meu caso ali foi ligar para o maninho, Uhum. sabe. Depois eu fui, busquei psicólogo, né, e aí só que daí foi engraçado que foi uma fase que o psicólogo falou: "Ó, eu acho que você viveu Uhum. isso, mas você já conseguiu superar", ele falou. Então, assim, vamos acompanhar, vamos tudo certinho, mas a princípio não precisa dar sequência, porque você conseguiu superar. Talvez se você tivesse vindo naquela fase, era outro momento da sua vida. Tratamento. Mas eu penso assim, Sim. ó, como eu demorei buscar ajuda, mesmo com família perto, com todo mundo perto. Então, que sintomas que você acha que a pessoa Tem precisa que buscar ficar em ajuda? alerta. Sim, é porque assim, ó, na verdade, depois da gestação, a gente passa, logo ali no início, né, pelo baby blues. E aí, o que acontece? É bem natural. A maioria das mulheres passam por isso, que é um momento difícil, justamente para a gente entender que a gente precisa viver. Essa pessoa, esse serzinho, ele precisa da gente e a gente precisa dar esse apoio, enfim, é um momento dedicado a isso, mas a gente chega em casa, assim, do hospital pensando: "Caramba, será que eu vou dar conta disso?". Uhum. Uma sensação, assim, horrível de medo, Impotência, de né? impotência, de várias coisas passando na cabeça. Então, eu digo que isso é um estágio, tem geralmente ali um período, né, que você vai passar por isso. Porém, se esses sintomas permanecerem depois e eles forem se alastrando e cada vez aumentando, a tendência então é a depressão, que foi no meu caso que aconteceu. E o que que passava muito na minha cabeça? Medo excessivo, assim, de passar perto da janela. Olha só. Então não era só eu. Eu tinha na minha cabeça, é Então, triste, né, um dia minha filha vai ouvir isso aqui, quando ela for grande, e ela só vai entender o dia que ela for mãe. é, Mas, assim, a sensação que eu tinha é de que eu ia jogar ela pela janela. Perder ela. A sensação de perda do controle. Então eu dizia para o meu marido, enfim, para minha mãe, assim, que a gente tem uma sim, apega se afinidade. apega à mãe, né, eu dizia: "Mãe do céu, eu tô assim, ó, tu passou por isso, tu chegou a, né, a viver algo semelhante a isso? Porque eu tô com muita dificuldade", sabe. Eu chorava, eu juro que eu evitava a janela, eu passava longe da janela. Talvez por Quando eu estava com ela conhecer a no clínica, colo. né? Coisa, cara. Conhecer que, tipo, já tinha casos que podia acontecer. E daí na época, assim, logo que eu estava no fim da minha gestação, ali teve um caso, sabe, de uma mãe que abandonou a criança na lixeira e tal. Então, tudo isso mexe Vai muito com a somando gente. emocional. Eu lembro que quando acontecia casos meio bárbaros ali, nesse tempo que eu estava assim, meu marido nem falava pra mim, porque ele sabia que eu estava Mexia muito. muito sentimental, assim, a ponto de, sabe, esse desequilíbrio, que ele pensava: "Não, eu não posso nem comentar com ela, porque Sim, vai imagina. piorar a situação, né". Então, realmente, assim, hoje, raciocinando sobre aquilo, eu penso: "Caramba, tudo isso eu passei, parece pra mim que é mentira, foi em outra vida", mas foi nessa. E assim, hoje eu consigo entender muita coisa, muitas mães, e eu falo pra vocês, e é um contexto assim, ó,
ó, de que às vezes a gente pensa: "Ah, vou esperar para ter filho quando então eu já tiver minha formação, quando eu tiver minha casa, o carro", isso, várias conquistas, né. E aí vem o filho, a gente consegue criar melhor, tem essa estabilidade. Gente, não tem hora para ter filho. Claro que Deus sabe o melhor momento. Sim. Sim. A gente aproveitou muito enquanto casal, assim, isso foi bom. Só que ao mesmo tempo eu vou dizer que, parando a altura que eu parei, quando eu já tinha chegado a esse momento da minha vida profissional, eu creio que foi mais frustrante, sabe, Uhum. porque eu tive Claro, que tinha mais o que abandonar. fazer, entre aspas, né. Foi abrindo Exato. mão de mais coisas, né. E eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, gostava muito do que eu fazia. Enfim, eu acho que no fim os caminhos mesmo me levaram a hoje estar aqui, né, Uhum. porque eu acabei optando então por não voltar da licença maternidade, até voltei por uns dias, enfim, e acabei então pedindo para sair, e aí fiquei com a minha filha até o final do ano, quando iniciei O então maior o projeto grupo que em existe, né. dezembro. Cuidar de uma alminha, e é uma alminha É. mesmo, né, eu sempre penso na responsabilidade que a gente tem, né, São como os pai. cuidados, eu Uhum. acho que o autoconhecimento, a gente volta a falar a live de ontem, né, de ontem, a live da semana passada, aonde a gente conversou com a Marisa. Marisa, né, ela trouxe muito isso sobre o autoconhecimento, você entender quem que você é. E quando você fala em autoconhecimento, não é saber se tem 1,70 m, você pesa tantos quilos, isso faz parte de um conhecimento. Mas vocês, pô, percebi que eu não tô legal. É, Eu Uhum. acho que isso tem que despertar a gente, sabe? Por exemplo, eu, graças a Deus, como eu sou muito, tu vai fazer o meu, minha avaliação que fala? olha só. Avaliação. Não ao vivo, né? Mas assim, eu percebo, "Ô, João, eu não tô no mesmo. É engraçado, os meus amigos veem como eu sou bem expansivo. "Ô, o que tá acontecendo? Você tá quietão?" Então tu começa a perceber que alguma coisa tá errada. Uhum. Então eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Mas vamos entrar naquela parte lá da A gente tá que alerta. ela tá mudando muito nossa empresa, que graças a Deus, um trabalho muito legal, que Mas eles têm trazendo um bom, resultado muito bom pra nós, É. né. É que essa questão de entender de ser humano, né, Márcio, que assim, o líder ele dá o melhor dele, né, mas Uhum. nada melhor que uma pessoa que tenha formação técnica naquilo também, né. Então a gente teve eu falo, né, que você nos encontrou, nós te encontramos, porque realmente casou, né, tanto a questão de princípios, valores e assim, o teu jeito de ser, né, eu acho bem legal, é um jeito calmo, eu acho que prova isso, você tem porque um psicólogo acho que ela tem o ouvido diferente, né, da gente, né. Uhum. Nós temos mães aceleradas, parece que tu já quer falar, e não, o psicólogo tem muito isso, e eu acho que a empresa conforme a gente vai crescendo, como nós estamos crescendo, graças a Deus, tu vai precisando desses profissionais, né. E aí a gente percebeu uma mudança muito grande, realmente, assim, tanto o mastermind que veio para somar, né, mas até mesmo no recrutamento e seleção, né. Como é que funciona isso, Márcia, assim, aplicar o que vocês têm de conhecimento no recrutamento e seleção? O que que muda de uma entrevista, vamos pensar, de eu e o Manão, que fazemos Você gosta de vender? Gosto. É mais ou e o menos que assim. um psicólogo realmente valida isso, né? então, assim, desde a graduação a gente já tem um conhecimento, um entendimento, né, eu falo o combo, né, do Sim. que seria o ideal para a gente ter um processo de seleção bem alinhado e com um bom resultado. Mas quando eu iniciei minha carreira profissional, eu entrei numa empresa que também era familiar. Nossa, me abriu as portas, foi um aprendizado maravilhoso. Não mudaria nada, porque eu precisei passar por tudo que eu passei para chegar e ser a pessoa que eu sou hoje, pessoal e profissionalmente. Mas nós não tínhamos recursos além de uma entrevista. Então, realmente, já a minha percepção que a psicologia trouxe, ela é muito bacana, auxilia bastante. Mas eu digo que a gente precisa utilizar de algumas ferramentas hoje, é extremamente necessário para que a gente seja mais assertivo, né. Na ocasião, eu contratava mais operacional, era uma indústria, então a gente tinha, a mão de obra, assim, Pesado pro para pai? confeitaria, para padaria, enfim, era, necessário, então a gente acabava não entrando tanto nas questões de competências e habilidades que eu vou dizer, assim, mais estratégicas, né. Algumas pequenas contratações de liderança, enfim, mas ainda assim, não muito, Mais básico. é mais básico, exatamente. Aí, ao longo da minha, vida profissional, eu tive um tempo de Fiesc, então eu trabalhei 8 anos no sistema, foi onde eu aprendi também bastante coisa, eu ia muito para as empresas. Primeiro eu comecei atendendo o SESI de Concórdia, então eu atendia toda a região oeste, meio oeste, e fui para muita empresa. E aí eu comecei a ver que o que eu podia, né, tá agregando, conhecendo, e eu sempre pensava: "Ah, o dia que eu voltar para a área organizacional e tal, eu tenho muitas estratégias para aplicar". E foi bacana. Daí depois eu vim para
Chapecó, então, quando a gente resolveu juntar, né, eu e meu esposo, ah, aí eu atendi o extremo oeste e viajava muito, ia para muita empresa. E aí foi eu crescendo cada vez mais esse meu entendimento. Então, quando eu voltei para a área organizacional, eu já tive a oportunidade de usar a ferramenta. Daí sim a gente começou a utilizar assessment, que eu acho hoje incrível, é essencial para uma contratação. SESMI. Assessment. Assessment. É para justamente a gente ter um acesso, né, ali à mente, poder ter um entendimento dos comportamentos que aquela pessoa ela tem. Então, hoje, o que faz cada um de nós ser diferentes e único e individual, né, é justamente o perfil comportamental que a gente carrega, primário, secundário, e a intensidade desses perfis que faz a gente ser diferentes. E aí, justamente por essa intensidade de perfis serem diferentes, os perfis que às vezes a gente não carrega, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar. Desculpa, não é que a gente não carrega, a gente carrega os 4 perfis comportamentais, né, olhando pelo DISC. Uhum. Mas, vamos dizer assim que 2 deles, a maioria das pessoas tem como os norteadores. Então, o Sim. primário, secundário é aqueles que geralmente estão ali mais à tona, né, mais intensos na pessoa, e os que ficam, para baixo, na linha ali, do gráfico, a gente considera que tem menos impacto na vida da pessoa, então traz menos características, certo? Perfeito. E aí é com isso que eu penso que hoje é fundamental. A gente já começou com essa ferramenta, essa estratégia, logo que eu iniciei no grupo, e a gente vem colhendo bons frutos Sim, disso. verdade. Quando a gente faz contratação, principalmente aqui, né, para o nosso administrativo, não passa uma pessoa sem a gente fazer essa análise. A gente não está aplicando hoje nas obras, né, porque como os nossos contratos são temporários Sim. e é uma mão de obra mais operacional, então não está havendo essa necessidade. Mas aqui sim. E às vezes não só. Então, eu sempre digo que a gente não é puramente um DISC e nem Uhum. pode ser rotulado por ele. Ele nos auxilia, então ele é uma ferramenta. Por isso a gente precisa ter a entrevista para a gente ter a comprovação e conseguir tirar algumas dúvidas, né? Hoje nós aqui na empresa aplicamos o questionário padrão, onde a gente consegue ter informações bem importantes, relevantes de passagens que a pessoa teve, de empregos anteriores, enfim, da sua experiência, e também confrontando com os seus valores, né? Porque como somos uma empresa de valores e princípios e da qual eu me identifico muito também, as pessoas que vêm fazer parte do nosso time, a gente, né, o mínimo que a Preza. gente Isso. espera é justamente encontrar esses valores nessas pessoas, porque aí o casamento é perfeito, né? Sim. Eu digo assim que quando a gente traz pessoas com esses princípios, enfim, que se assemelham, elas vão criar raiz, elas vão ter interesse de permanecer conosco e fazer história. Nossa, Então, essas pessoas vão somar muito para o nosso time. bacana. Quero fazer uma pergunta, posso fazer? Não sei. Ó, Depende, Marcia, vamos lá. vamos escutar, depois a gente vê se É, dá. se dá pra soltar, tem que cortar a gravação. Não, mas olha só, vamos pensar no perfil da nossa área, que é comercial, né? Tá? Eu amo pessoas do comercial, então vou deixar claro aqui a informação pra vocês falarem bem. Então, assim, o que que se busca hoje de perfil num vendedor, por exemplo? O que que você, analista, Analisaria, né? analisaria? Numa pessoa, pô, esse aqui tem um perfil de comercial, de vendedor, o que que seria o que que mais se sobressai nessa pessoa? Certo. Então, assim, eu posso dizer como analista que todos os perfis podem ser vendedor. Até o Isso fleumático? precisa deixar claro, né? Porque Eu sou fleumática. Hum. Ah, Só não sou, Márcia. ah, então, que legal, ela engoliu agora essa. Então, vamos acho voltar ao acho assunto. que não. Mas, carrega as características lá, né, porque tá no Sim. mediano ali. Vilma, não. Não vou pedir a minha, porque a minha é muito top. E aí? Vamos lá, então assim, ó, é claro que existem, melhores indicações Sim. em função da natureza que a Uhum. pessoa tem. Agora, a vontade de ser um vendedor, muitas vezes a gente encontra em todos os É, perfis. isso que é E eles legal. podem performar. E assim, ó, para a gente conseguir atingir todas as pessoas, se a gente tiver
todos os perfis atuando no nosso comercial, a gente vai conseguir chegar em todos os clientes, Olha que massa isso. tá? Falei pra ela hoje de manhã. Daí dá pra criar uma pessoa que pode fazer. Vou voltar aqui. É quase um IA, né, aqui. Por Ô, mas favor, eu cria. tinha lá no grupo, Márcio, agora pegando um ponto, um rapaz, o Márcio México, caramba, e ele não era o I nem o D, ele tava ali realmente no C, sabe, no conforme. Ele era o melhor vendedor que eu tinha na empresa. Uhum. Porque quando os Czinhos consegue vender, ele é organizado. Ele é aquele vendedor que supera a meta em tudo. Porque O qual a Czinho dificuldade que do fala. vendedor, né? O Izão. Ele não é organizado. E na venda não é só Izão. Precisa realmente ter o Czinho do conforme. Então, quando se consegue encontrar um vendedor que desenvolveu essa habilidade, Exato. concordo 100%. Ele era o melhor vendedor que nós tínhamos. Uhum. Então, assim, a grande maioria das pessoas que estão à frente de um comercial hoje, elas estão aí com um perfil dominante, influente, tá? Uhum. Mas não é regra. Não é regra. Justamente por causa disso, né? De que muitas vezes tem pessoas que fogem desses perfis. Né? Porque esses perfis eles têm a sede do resultado, eles são intensos, eles são rápidos. E quando o perfil ele é o oposto disso, às vezes essas pessoas elas causam uma certa insegurança, um medo, porque Uhum. é muito diferente. O ritmo é muito acelerado. Uhum. E se o I e o D quiserem vender para um S, um C, por exemplo, no ritmo deles, eles não vão conseguir. Porque o S, por exemplo, precisa pensar, ele preza pela segurança, ele precisa realmente assim, ó, que você diga para ele, não, fica tranquilo, vai lá, analisa, pensa, E fala né? isso pra um Aí sanguíneo, tá bom. depois você Não, cara, agora a vem. gente conversa. Agora. Pega um conforme, né, que precisa das informações na íntegra, ele é profundo, ele Meu irmão é essa precisa pessoa. O Maninho, eu acho que ele tem um pouco do D alto, né? Até pela posição e tal. Mas ele com certeza tem um C elevado. Uhum. Meticuloso. Meticuloso, é. É, isso, então, esse C, ele precisa justamente de todas essas informações que talvez um ia dizer, ai, que relevante, né? Uhum. Pra quê perder tempo com tudo isso? Só tem que vender. Ô, mas nós começamos a falar do disque e as pessoas vão estar viajando. Eu Quem que é tava disque? É o pensando, disco? não é as pessoas. Eu estou tipo aquele. A história aqui, casado. Vocês não estão assim também? Tipo aquele dia do cara contando ali, né, Arthur? O cara falando umas noias lá e o Arthur concordou. É isso aí. É. Tá. O que é o C, o que é o I, Então, o que que é o disque, é. Márcio? O que que é o disque? Então, o DISC hoje, ele é uma ferramenta, né? Então, que faz parte de vários assessments, que é justamente isso, onde a gente aplica nas pessoas para poder entender, compreender melhor elas. Tem imagem Também disso, né? é Ó, autoconhecimento. coloca a imagem na edição aí, galera. Também é autoconhecimento, é básico. E muitas pessoas acessam essa ferramenta num processo de seleção. Mas não é regra. Uma pessoa pode buscar fazer uma análise de perfil comportamental justamente com o intuito de se conhecer. Sabe aquela coisa de se preparar para quando a oportunidade chegar? Sim. É essas pessoas que vão, elas, por elas mesmas, caminhando e buscando, né? Não esperando. Até porque num processo de seleção, a gente não dá um retorno para a pessoa com relação, uma devolutiva, Sim, né? sim. Com relação ao que o DISC Você nos não deu certo trouxe. porque você é muito doido. Tipo isso, a gente não vai, né, ter essa oportunidade de. Quer dizer, a oportunidade poderia ter, mas não dá tempo para a gente fazer esse processo. E aí eu diria assim que eu, por experiência, acho interessante, gosto de fazer, que quando a pessoa é contratada, a devolutiva é viável. Porque Ah, aí ela vem para o time e ela vai ter essa oportunidade de um autoconhecimento e justamente ela vai poder usar dos talentos, das competências, das habilidades dela, porque alguém também deixou ela entendendo, consciente, claro. né, de tudo que ela tem de bom. Teve o diagnóstico. Exato, e também daquilo que ela tem como pontos de atenção, que ela precisa ter cuidado, sabe? Porque se ela exceder, ela pode acabar fazendo algumas coisas que não vão ter um bom Não vão ser bem vistas. sucesso. Exatamente. Então, assim, todos os perfis têm isso, tá? Tem as qualidades, tem os pontos bem fortes, as coisas muito boas, e tem aqueles pontos de atenção que a gente pode exceder. E aí, né, o limite. A inteligência emocional, eu costumo dizer que ela é o ponto de equilíbrio. Uhum. É o que de fato faz com que a gente tenha a consciência, né, e o cuidado em
entender que o nosso perfil tem muita coisa boa, mas eu também tenho aquele lado que eu tenho que ter um pezinho no freio. Entendi. E aí existem os perfis aceleradores, os perfis freios, tudo isso assim que, quando a gente entende a teoria, a gente entende o que a gente quer buscar. Eu quero uma pessoa mais acelerada, eu quero uma pessoa realmente mais consciente, mais calma, mais, pensante, enfim, então tudo isso tem a possibilidade num processo de seleção de listar o que eu Uhum. preciso que aquela pessoa contemple, né, nas suas, na sua natureza, vamos dizer assim, na sua essência, né. E lembrando que esse nível de intensidade ele pode variar, então a pessoa ela vem com uma entrega genuína, uma entrega natural e ela pode sim ir, trabalhando isso, Gradativamente. lapidando. Exato. Então vamos Patroa, aos comportamentos, 4 não sei, é comportamentos? comportamentos? É isso É mesmo? isso mesmo, aham. É dessa forma que a gente Comportamento entende. humano não, comportamento rola. Porque a Não, gente não, Maninha, tem pode ir. deu Não, José. ô Zé. a gente tem algumas ferramentas que elas avaliam os temperamentos, né. Essa, por exemplo, ela está ligada aos comportamentos, tá. Tem uma semelhança, mas ainda assim não é a mesma coisa, né. Então, essa teoria DISC, ela foi, desenvolvida por um psicólogo norte-americano, então ela já faz muitos anos que nós temos esse estudo, e o perfil, por exemplo, D, que a gente fala, é o perfil dominante, que ele traz as principais características como alguém que busca por resultado, é uma pessoa visionária, ela realmente é rápida, quer que as coisas sejam feitas e cumpridas, realmente busca pessoas para formar a sua equipe, onde ela pode delegar e confiar que cada um vai Sim. fazer, né, o seu papel. Então é uma pessoa que gosta do desafio. Ela meta dada é meta cumprida. Uhum. Esse é o perfil D, né. O perfil influente é o perfil que é muito comunicativo, um perfil persuasivo, uma pessoa que gosta de conectar, ela ama pessoas, né, mas também gosta dessa coisa de ser visualizada. Eu sempre brinco que ela não passa despercebida, então ela é uma pessoa, assim, extremamente, né, que Expansivo. chega nos lugares isso, facilmente Não entendi o que você conecta, tá falando. facilmente se relaciona, sai com amigos já de um lugar que, né, não conhecia Esse é o bonito ninguém. da vida. Mas que o engraçado a gente se conhecer, né, Márcio? Que realmente a gente fica: "Meu, como é que aquela pessoa, assim, realmente ela tem uma natureza diferente, É, né?" tem essa Não tem natureza. como querer talvez Uma não treinando fala com todo mundo, gente. não, qualquer um. Geralmente um sorriso no rosto, ela tem isso. É Desde que os aquela dentes sejam pessoa bonitinhos, que sem panela. Eu sou influente. é o proativo que a gente fala, né, aquela pessoa que parte dela, o primeiro bom Ação. dia, exatamente. Aí nós temos, na sequência, o perfil de estabilidade, né, o perfil estável, o S. Ele é um perfil já mais planejador, já é um perfil mais, eh, reservado, mais para ele. É aquele perfil ouvinte, conselheiro, amigão, sabe, que veste a camisa, geralmente pega algo e vai até o fim. Então dificilmente ele pede para sair de uma empresa. Uhum. É um perfil, assim, que tem Eu dou essa 75% de um. eu sempre digo assim, ele te entrega, sabe, mas ele também tem o tempo dele. Então ele não é rápido quanto o perfil D e quanto o perfil I. Uhum. Não, o tempo de resposta dele é moroso, inclusive de decisão. Então ele tem isso. Gosta de rotina, tem um pouco de dificuldade com mudanças, principalmente quando elas são Que isso, hein? súbitas. A cara da Marta. A cara vai: "Não, não vou dizer nada, Marta, assim, eu não vou dizer Entendi. nada". Passa o que deu nela, Tá, tá. pra eu entender ele como lidar. Um diagnóstico. Fazer o diagnóstico de casais, né. Olha aí, ó. Eu estava pensando agora, mas assim, cara, Deixa ela com não, você. acaba aí, acaba aí. Não, eu ia te falar que, assim, quando eu me formei, o primeiro pessoa que eu dei devolutiva, você acha que foi pra quem? Eu Marido. imaginei. Pra namorar uma pessoa aí. Faltou então o C, Márcio, pra nós finalizar Vamos aqui. ao C. O C é o perfil conforme. E o perfil conforme, ele traz características de ser analítico, um perfil extremamente centrado, é um perfil que muito pega as coisas e concentra para si, porque ele acredita que só ele faz tão bem quando ele faz. Então ele tem essa, às vezes até acaba passando uma certa soberba justamente por essa questão, né, de que ele prefere fazer as coisas. Ele tem medo do retrabalho, então, se eu vou, confiar nas outras pessoas, mas daí vai que elas não entregam como eu espero. Então ele tem um pouco de dificuldade de soltar, de confiar que façam. Mas ele é um perfil assim, ó, que para cuidar dos números é o perfil
que eu diria assim, melhor direcionado, tá? Esse é para cuidar do caixa, esse é para cuidar do financeiro. Esse perfil é aquele que não existe meias palavras e também não existe. Você está me devendo, né? Você não está me devendo R$ 5 e uns quebrados. Não, você está me devendo R$ 5,35. Tipo isso. Ah, Exato. E também muito criterioso, uma pessoa muito cuidadosa com prazos, com horários. Para ele não é 8h01 e nem 7h59. É Chega pontual. pra tudo. É 8 horas. Não, eu, negócio de horário, eu sou esse aí. Deus me livre. É Caxias, né? Que a Aonde gente eu quero ir brinca. também, né? Vamos deixar claro. Não fique Aí me que tá a intimando. diferença entre o Ai, influente você e o tem reunião. conforme. Pô, na hora que. Justo. Esse teu perfil, tá. ele vai mais Ah. para aquilo que é importante para mim, né? Márcia, vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Ah, o quê? Líder também tem as responsabilidades. Vocês- Mas, Não Márcia, só de mim mesmo, quem dirá dos outros, né? com quem tu ia falar do casal ali? Agora, Não, acho que assim, ó, o casal, antes de começar a namorar, vamos fazer uma psicóloga lá mesmo? Antes de dizer assim, quer casar comigo? Não, vamos no psicólogo. só pra eu entender Faz a melhor. análise aí. Não, não vai dar certo, nós vamos Mas quebrar. dá certo, né, Márcia? Não existe negócio de não dar certo, né? Exato. Entendi, dá pra evoluir as partes, né? É pra você conhecer o outro, pra que você entenda por que aquela pessoa, às vezes, tu fecha o carro, tu tá lá na frente, a pessoa tá saindo do carro ainda. Claro, entendi. Aí tu não vai ficar dizendo, mano, como é que pode? Não, como é que pode? Porque a formação daquela pessoa é diferente. Não, tem gente lenta Uhum. demais, né? Não é fácil. Mas aí que tá, olha só, eu diria que às vezes a gente não sabe, mas é indicação divina essa pessoa na sua vida, né? Justamente para frear algumas condutas. Eu vi Porque aqui estudando essa semana, como lidar com não sei o quê. Com sanguíneo. Não, com sanguíneo com influente. O que tá estudando, gente? Que é isso, né, ô Cleomar? Vai pegando essa moral. Não, mas é real, assim, ó, eu falo por nós lá em casa, temos essa diferença, mas essa diferença soma, ela é muito positiva, porque eu digo que meu esposo, principalmente depois que ficou pai, né, ele não é mais a mesma pessoa, Ah, ainda pai mais de pai de menino, menina. você tá Nossa, ele tá assim, sabe? louco. Mas eu digo pra vocês que desde que a gente se conheceu, né, como o perfil dele tem uma dominância alta, então, e o meu é o oposto disso, mas casou muito bem, porque eu ajudo ele em muitas coisas e ele também me ajuda a trabalhar algumas coisas que para mim seria um pouco mais no meu tempo ou de desacreditar muitas vezes nas tuas potencialidades, né? E ele faz isso, ele resgata, ele vai lá e diz não, Que vamos legal. lá, né? Então, eu creio assim que de fato quando as pessoas se conhecem, entendem que Uhum. para fazer o outro feliz eu também preciso abrir mão de algumas Isso. coisas. Ah, não, agora vamos pelo teu gosto, né? Agora Uhum. vamos pela tua vontade. E assim as coisas elas vão se encaixando. Então tem que entender isso, as preferências, né? Até porque a liderança, na verdade, é servir. Né? Isso vem para o casamento, isso vem para o relacionamento, porque a partir do momento em que você pensa só em você, você não está servindo, né? Uhum. E começa a ter um vazio existencial e não sabe o porquê. E uma das coisas primeiras que fala no livro do vazio existencial, né, a felicidade lá daquele rapaz que ficou no Holocausto, como é o nome dele? Da vida lá? Eu li o livro. Esqueci o nome do livro agora, né? Ele fala muito isso, né? Que ele conseguiu vencer o Holocausto, porque ele vencer o Holocausto, né? Entre aspas aqui, mas conseguiu passar. Sobreviver, mas ele ficou no campo de concentração. Perdeu toda a Isso. família, Não, né? livro pesado. Esse eu não. É o sentido da vida. O sentido. O sentido Tá. da vida. E aí ele fala o seguinte, né? Que você precisa ter alguma coisa. E aí ele, falando do dia a dia, né? Na questão ali ele era um psiquiatra, né? Ele falou isso, que a pessoa começa a ter um vazio quando ela deixa de servir. Uhum. Então, uma das primeiras coisas que ele indica, né? Tá com esse vazio? Vai lá e faça alguma coisa por alguém sem esperar alguém em troca. Porque as pessoas às vezes não entendem isso, mas a verdade é que Deus nos fez assim, né? Pra que a gente sirva um ao outro. Por Muito isso que às legal vezes isso. eu penso essa questão dos diferentes, eles se complementam, Uhum. né? Eu, Osés, por exemplo, tu já fez o meu e o dele, né? Sim. A gente seria totalmente Depois tu me opostos. passa os deles, pelo menos. E a gente a gente se complementa, assim. Então, eu vou ser igual você, que a gente vai igual o louco, mas imagina se fosse dois loucos. Deus me livre. Cai no buraco. Não, aqui na empresa é legal que nós 3 irmãos, a gente é muito diferente, cara. Em vários aspectos, assim. Tipo, eu sou
Você me der isso aqui, tem que vender. Eu vou lá e saio, não quero nem saber de conta, exemplo. Eu vou vender esse produto, vou lá no mercado, várias vezes aconteceu, né? Eu vou lá, que legal esse produto, já vem, já vai, bota o preço, bota no Instagram, já começa a vender. E aí chega ela, não, calma, que é isso, tem precificação, tem isso. E meu irmão, não, isso aqui enquadra. Então, assim, acaba que a gente dá muito bem, não sei se tu percebeu isso, mas aqui tu nunca vai ver nós brigar, nunca na vida. E a gente se complementa por causa disso, cada um tem um perfil muito, não sei se a gente se complementa em algumas partes. E eu acho que a questão, assim, o temperamento, o comportamento, ele não é uma coisa que te carimba, né, Márcia? Uhum. Exato. Ele é pra Tô você se aprendendo. conhecer, pra você realmente entender, caramba, se eu tenho, tipo, eu que tenho o D muito elevado, se eu for um pouquinho descontrolada, quando às vezes acontece a gente descontrolar, Acontece, né? acontece às Mas vezes. assim, eu vou ser a pessoa mais boçal do planeta, então é uma coisa que eu vou ter que saber lidar com isso, e não é legal ser boçal. Não. Né? Então, tipo, eu não teria conquistado, não teria sido. Até hoje, assim, eu recebo mensagem do pessoal, né, que trabalhou comigo, é porque a gente aprendeu a frear o ego. Sim. Sabe? Então, acho que aquela natureza, né, tá ali fluindo aquela água, mas você tem que canalizar isso pro Se lado não conhecer, certo. não tem como. Até pra gente, como líder, conhecer também as pessoas ao nosso redor, né? Então, você sabe, às vezes, vou tratar com a Márcia. Se eu chegar agressiva na Márcia, é uma coisa, mas agora, se eu chegar em ti, tu também não vai aguentar. Porque cada um tem um jeito de Uhum. ser, né? Então, eu acho que Isso. isso é legal de conhecer essa questão dos comportamentos, por isso que é uma coisa que brilha, né? É. É muito Ele fala amplo. no podcast só disso. Vamos marcar Sim. o próximo. Isso, Pra trazer pode todos ser. os perfis, a gente ia avaliando, ó, você é assim, assado. Uhum. Dá Podemos pra até gente pegar ligar a alguém que vendas, ninguém né? conhece pra fazer Eu uma acho que é o avaliação nosso escondida. foco. O nosso foco aqui, vendas, a gente pode linkar a vendas, né? Hoje a gente estava conversando com a Legal. Márcia. Então, assim, por exemplo, você pega uma conversa de um cliente e começa a identificar. Pô, esse daqui é muito técnico, então se eu for pra ele já querendo fechar, Que não vou legal, conseguir. cara. Uhum. Tem isso na venda, tipo assim, Porque eu pega sou um ser humano, né, mano? Daí você conecta. Esse cara aqui é um. Então É, tinha que ter um psicólogo recebendo. Não, não necessariamente. O psicólogo, analista, né, que a gente fala aqui, porque não é todo psicólogo que é analista. Então, Uhum. essa formação em análise de perfil comportamental eu busquei posterior, né? Mas, claro que o psicólogo tem alguns indícios, a gente consegue ter algum levantamento, mas essa ferramenta, por exemplo, é essencial para a gente ter uma profundidade, assim, nesse conhecimento da pessoa. Mas eu vou te dizer que pessoas, grupo, o teu time treinado, ele vai conseguir ter essa captura, sabe, das informações necessárias para justamente ele ser assertivo. Identificar o cliente que tá ligando. É, Categoria que se enquadra, categoria, né? Se não me engano, é. fala isso. E aí, assim, Perfil. daqui a pouco ele não é aquele perfil, mas ele performa, naquele momento ele se trabalha para justamente falar com aquele perfil, Uhum. naquela Eu acho necessidade que que ele aqui o tem. negócio eu sempre falo, gente, assim, vocês têm que aprender a ler o cliente. Eu falo, volta e meia, só que eu nunca entendia isso. O que Sim. seria essa leitura? Pela experiência, eu acho hoje, cara, eu até brinco, cara, se um cliente me ligar, é impossível ele não fechar. Só que eu sei que tem cliente que quer que eu fique quieto. Quer que deixe ele falar. Tem cliente que eu tenho que falar muito. Tem cliente que eu tenho que levar mais na brincadeira. Tem gente que quer Tem saber a cliente que quer. potência da Exato. Ó, que tem der o cliente conforme lá. que me liga aqui perguntando qual a bitola do parafuso do W. Tem cliente que fala, Cordeiro, que vocês mandar tá bom. Tá entendendo? Então, só que isso, a experiência que trouxe pra gente na venda, eu consigo identificar e consigo me adaptar. Uhum. É isso que a gente É. precisa para trabalhar com a E a galera. gente na venda, assim, teve muitos casos que eu falava, galera, vamos trocar o vendedor. Porque, sabe, às vezes é isso, Sim. aquele vendedor, um dominante, não deu certo com aquele Não, já estável, né? teve cliente que me disse, ó, não quero que Beltrano me atenda. Uhum. Que massa isso, agora começa a entender, claro. E é isso que é o massa, Eu né, Márcia, de incompatibil- Não, e conhecimento, quando né? você falou de trocar o vendedor, só para ficar claro, né, para quem tá nos assistindo, Sim. não é que a gente manda embora e contrata outro, né? É verdade. Exato. E- Eu tiro o cliente do celular aqui e coloco no outro cara. Isso, ele vai atender o outro porque ele tem, para aquela pessoa, ele tem uma manha que vai justamente conseguir ser, né, Que de legal. fato, o vendedor preferido, É, digamos assim, Normalmente a né? empresa ela vai contratar um comprador, por exemplo. Ela trabalha com que nível assim de quem que é a pessoa que eles contratam, por exemplo? Então, o comprador e o vendedor, eles até se assemelham, você acredita? Eu não sabia, porque eu nunca tinha contratado um comprador. A gente contratou recentemente, né, uma pessoa para nos auxiliar aqui no compras, Uhum. porque eu entendo assim, ó, que quem é um bom vendedor também é um bom comprador.
né? Porque a pessoa negocia, ela vai buscar as melhores estratégias, ela vai buscar o melhor para a empresa. Naquele momento é só o contrário, mas ela está fazendo praticamente o mesmo exercício. Caraca, mas nós vamos ter que acabar aqui logo, né, Rod? Eu É tô verdade. adorando, na verdade, esse assunto, assim, Caramba, nem vi. É 1h40, eu iria Márcio. horas conversando, porque, Caramba, nossa! cara, que legal. Eu acho que vamos voltar a fazer com certeza. Vamos trabalhar bastante nessa área da vendas, principalmente, que é o Uhum, nosso negócio. Eu acho que é legal, É, né, que principalmente para o empreendedor, né, que uhum. tá ali no dia a dia e tem dificuldade de vender, às vezes uma sacada que ele pega, que nem diz o Caio Carneiro, tá pago, né. Pô, esse cliente eu já vou sei que eu vou por essa abordagem, esse cliente eu vou pra essa abordagem. Então você cria abordagens para cada perfil. cara, é muito legal vocês falando e eu viajando os clientes que são meus clientes hoje, por exemplo. Eu sei que o fulano vai me ligar e não quer nem saber. Que eu colocar ali, se eu fosse uma pessoa que não fosse sincero, né, Uhum, do jeito que a gente é, eu venderia o que quisesse. sim, Mas a gente preza pelo permanecer sempre com uma pessoa, não uma vez só, né? exato. Então ele, o Cordeiro, manda aí. É assim, já tem outros que não. E agora, como vocês falando, eu pensando, cara, é Tem que exatamente ser Qual isso. que é? profundo, né? Tem que falar o tintim por tintim, Não, tudo que tem ele cara que me liga e precisa, pensa, né? ai, 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 agora é 40 minutos. É assim. É, E tem que ser, a gente vai ter é, que ouvir ele naquele momento e fala da vida inteira. sim, Que exato. interessante. Cara, que massa esse. Mas agora é o nosso tema, né? Não, adoro Sim. isso. Ah, e só para complementar aqui, eu gosto muito de falar, é que essa teoria que a gente tem usado, né, esse assessment que a gente escolheu empresa para fazer a utilização, ele não é só essa teoria, né, não trabalha só com o DISC. Então a gente vai entender dos valores dessa nossa pessoa aqui dentro, Uhum, vai entender dos tipos psicológicos, né, se ela é mais extrovertida, se ela, julga por coração ou mais por uhum. por pensamento. Então, assim, tem várias coisas a mais que adiciona aí Sim, que nesse legal. nosso pacote, né, de conhecimento a respeito das Não, nossas muito pessoas. legal. Eu acho que se conhecer. Mas sabe o que é legal? Porque assim, tu percebe ali também a tua maturidade, né? Uhum, Muitas coisas vai estar ali dizendo, ó, você é assim. E você percebe, caramba, ó, como eu já melhorei. uhum. Então, Uhum. por exemplo, essa questão, né, do ser coração, a gente fala muito aqui dentro, né, que às vezes a gente é muito coração de fato, mas eu estava falando pra Márcia, o seu Mauro sempre, o Zanato lá, o seu Mauro sempre fala, gente, foca no ser humano. Então, eu acho que é uma questão também dos nossos valores Nossos que valores. convergem Uhum. naquilo. Então, a gente vai, até o limite se esgotar. Realmente não é isso que a gente tem que seguir, né? Não é esse o caminho e tal. Mas é muito legal. Márcia, então, uma mensagem final aí pra gente. Pegando o tema principal, né, da gente lá no início, nós começamos falando sobre isso, e não é onde você está, é sobre quem você está se tornando. Olhando para dentro de você, não é aonde você está, é quem mais você está se tornando. Finalize para nós isso aí. Então, a Márcia aqui, diante do grupo ISO, né, que tive uma oportunidade, assim, o Anderson me falou que foi cristocidência. E isso me marcou muito, sabe? Eu disse, olha, que legal. Eu, queira ou não, vim num momento, né, bem oportuno de a gente fazer um trabalho excelente de contratação, assim, de muita gente, desde dezembro até agora. E eu digo assim que eu tenho me tornado cada dia uma pessoa melhor. Mas com certeza a empresa, da forma como ela é, né, esse modelo que vocês trabalham, essa família, todos à frente de uma área aqui que é muito funcional, flui, né? Uhum. Isso com certeza contribui muito, não só para mim me tornar uma pessoa melhor a cada dia, mas para todos aqui também. Eu vejo assim que muita gente passa por aqui porque talvez tem alguma coisa, né, alguma indicação divina de ter que passar por aqui, Uhum. né, para se tornar uma pessoa melhor. Eu vejo o quanto a empresa ela se importa com as pessoas no profissional, no pessoal sem muito, né? Mas no profissional no sentido de elevar, de que elas possam se desenvolver, que elas possam se capacitar. Quando entrei, logo nos primeiros dias, pode-se dizer assim, já veio a opção do mastermind. Então, eu sou do tipo que sempre aproveito as oportunidades, porque eu quero, eu desejo, isso realmente é muito meu, de me tornar uma versão melhor a cada dia. Que bacana. E inspirada em mim mesma, no que eu fui ontem, sabe? A gente tem acaba às vezes se comparando a pessoas, a situações, né? Mas principalmente depois que me tornei mãe, eu parei um pouco de olhar para fora e passei a olhar cada vez mais para dentro. Quem eu fui ontem,
e quem eu quero ser amanhã. Que bacana. E vai depender do meu hoje. Tá bom, corta isso aí, Márcia, ó. Rapaz, que é isso, menina, hein? Nossa, excelente. O lado coach agora. É, né? Né, Forte, Márcia? Tem cara. informação em coach também, né, Márcia? É, que Sim, massa. tem essa formação também, aham. Que legal. Esse foi mais um episódio, então, do Empreende Podcast. Vai ter outro, que é o Márcio, com certeza. Porque se tem uma área que eu sou apaixonado é vendas. Nós também, né? Todos Sim. nós, né? Acho que é isso, né? Nós três ali, o pai junto, né? A gente realmente é muito focado nisso. E que venham muitos anos aí pela frente, né? Mas a gente costuma falar no final de sempre, né? Que nós sempre queremos ser aí uma rampa, né? Então que as pessoas voam e que seja aqui dentro, né? Mas se não for, realmente a gente sabe que aquelas pessoas vão levar alguma coisa com elas e vão deixar algo muito grandioso também. Então, muito obrigada aí pela sua participação e bora em frente. Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau, gente. Aí aqui, né?